Boa noite. Eu não participo de um evento acadêmico presencial desde o começo da pandemia. Estava lembrando aqui o professor Cid dos eventos dos 50 anos da formação econômica do Brasil, do Celso Furtado, e 25 anos do Plano Real. Estamos voltando aqui hoje no lançamento do livro do professor João Paulo Camargo Adler. Vai estar à venda ali na saída do auditório, Dependência e Superexploração, os limites do debate entre Fernando Henrique Cardoso e Rui Mauro Marini. Aqui é Fernando Henrique Lemos Rodrigues. Eu vou falar de alguns pontos, introduzindo a temática do livro do professor, como a gente combinou aqui, uma certa divisão. Primeiro, enquadramento da área de pesquisa do professor João Paulo, que é a discussão sobre a formação nacional brasileira. A formação nacional brasileira remonta a discussões já iniciadas no século XIX, mas que se consolidam a partir do movimento da Revolução de 30 e a geração que nos anos 30 publicou Evolução Política do Brasil, Caio Prado Júnior, Raízes do Brasil, Sérgio Buarque de Holanda, Casagrande Senzala, Gilberto Freire. No campo econômico ainda há contribuição complementar nos anos 40 do Caio Prado Júnior, Formação do Brasil Contemporâneo, e mais de 50 anos depois, Formação Econômica do Brasil, do Celso Furtado, em 1959, um livro que já tinha sido esboçado em 1954. Mas esses são os pontos altos e mais conhecidos de uma perspectiva que pensa o Brasil de uma maneira, a partir do que a gente chama no marxismo de totalidade, não é? Os aspectos da cultura, os aspectos da política, os aspectos da sociedade, da economia, a gênese do que vem a ser o Brasil e as questões que são construídas a partir da colonização do antigo regime e posterior destacamento de Portugal e alinhamento à Inglaterra, aí já falando do século XIX, que o Brasil se forma enquanto um império escravocrata, que o principal foco de propriedade inicial é o escravo, que a partir de 1850 vai se transformando na grande propriedade, a lei de terras, né, a sesmaria, a doação se torna propriedade, a grilagem é sancionada, e uma série de questões se constrói a partir da orientação econômica brasileira, como uma economia primária exportadora, com destaque para o café, depois o açúcar em segundo lugar, mas o café suplanta a posição do açúcar, né? E uma economia baseada no latifúndio, portanto a lei de terras de 1850, e a permanência do Estatuto Colonial. Essas três questões: a orientação para o mercado externo, as necessidades desenhadas fora do Brasil, a grande propriedade e a permanência do Estatuto escravista, são as questões fundamentais, os eixos fundamentais. Na verdade, o Caio Prado Júnior vai sintetizar como a permanência da célula básica na formação da economia brasileira. Falando estritamente da economia, com implicações para a cultura e sociedade, né? Por isso a leitura é indispensável, além das obras do Caio Prado, do Sérgio Buarque e do Gilberto Freire, que quer ser minimamente conhecedor da problemática da formação. Esse é o primeiro ponto. A problemática da formação nacional da economia tinha como suposição o quê? Uma economia que teria no seu norte a possibilidade de encadear, de incorporar partes da produção capitalista e, com isso,
ganhar em autonomia material dentro do território brasileiro, criando condições para o enfrentamento da célula básica. O que significa isso? Havia uma industrialização possível que colocaria o mercado interno em evidência, que completaria a transição do trabalho escravo para o trabalho assalariado e permitiria, inclusive, um enfrentamento do latifúndio no plano político e no plano estratégico econômico ao longo do tempo. Essa possibilidade se acirra a partir da era Vargas, a partir da industrialização brasileira deslanchando. Esse era o estado da arte do debate e da economia brasileira, quando, por exemplo, as teses da Comissão Econômica para a América Latina, CEPAL, começam a forjar o debate econômico pelo flanco heterodoxo, evidentemente se apropriando nos países da América Latina dos níveis de debate já estabelecidos naqueles países. Por exemplo, na Argentina, os trabalhos do Adolfo Dockmann, no Brasil, os trabalhos do Roberto Simonsen, mas vão se projetando a partir da CEPAL, a partir do Raul Prebisch e de seus discípulos, dentre os quais se destaca o discípulo brasileiro Celso Furtado, a discussão de uma industrialização que pudesse ser formadora, isto é, encarar os problemas desenhados a partir da consolidação do Brasil como Estado Nacional no século XIX, uma economia primária exportadora que, baseada no primeiro momento na mão de obra escrava, que vai sendo substituída ao longo dos séculos para uma forma de trabalho assalariado. Evidentemente que uma das interpretações possíveis, não a única, mas possível, é a aproximação da história econômica brasileira a partir da industrialização às histórias econômicas do capitalismo original, na Inglaterra, e os capitalismos atrasados na Alemanha, Estados Unidos principalmente. Evidentemente que a figura do Vargas entoava aí alguns sons a favor de uma interpretação do Brasil como a via prussiana de um capitalismo tardio e periférico. A expressão capitalismo tardio e periférico é utilizada pelo Raul Prebisch, por exemplo. Esse momento, João Paulo vai entrar depois falando da mudança de perspectiva dessa industrialização. O que eu quero chamar a atenção é que o momento em que se introduz a discussão sobre independência é o momento em que o Brasil então já está com a industrialização em andamento, uma industrialização viabilizada fortemente no seu momento mais crítico, no seu momento mais importante, pela chegada das empresas transnacionais. Empresas transnacionais que, articuladas com o planejamento e gasto estatal, vão dar a dinâmica, o impulso principal para a industrialização no Brasil e na América Latina de maneira geral. O Brasil é um caso mais destacado. Evidentemente que não só o Brasil, se a gente pegar o trabalho fundamental da Mariana Shapiro, que escreve em inglês Os Motores do Crescimento, vai se identificar que Brasil, Argentina e México estão articulados com seus respectivos líderes e tradições políticas. Lázaro Cárdenas no México, Perón na Argentina e o Vargas no Brasil, estão com seus projetos político-econômicos atrelados ao ciclo da automobilística, que é uma automobilística que não existe mais na América Latina, no seu estado mais aproximado do original, que tinha o Estado fazendo as obras públicas vinculadas à infraestrutura, inclusive a expansão das rodovias, mas não só, todo o aparato da metalmecânica e da eletricidade, as empresas transnacionais, a automobilística propriamente dita, que chega ao Brasil fundamentalmente
num primeiro momento com as europeias, Fiat em Minas Gerais e Volkswagen em São Paulo, mas que aí é o local da empresa transnacional, mas junto com a empresa transnacional, uma indústria de autopeças que, por exemplo, é carregada pela burguesia local, aqui no Brasil, burguesia local fundamentalmente. Essa articulação entre Estado e empresas transnacionais tem um impacto que não é só econômico, ele tem um impacto político-cultural. Se a gente fosse fazer aqui uma correta e justa análise da visão que percebe essa junção, essa fusão de interesses entre capital de circulação internacional, Estado, burguesia local sendo arrastada, a gente também remonta ao Caio Prado Júnior, que foi o que primeiro destacou nos seus trabalhos essa proximidade, essa aproximação Brasil, capitais estrangeiros, cultura estrangeira. O próprio projeto varguista, quem aí conhece, vamos ver se eu consigo, canais Disney, né, Mickey Mouse, né, durante o Vargas tem a personagem brasileira, o Zé Carioca, né, o papagaio. Né, não é, esse é um dos exemplos da aproximação Brasil-Estados Unidos, que depois vai redundar na CSN aqui, Volta Redonda, e toda um redirecionamento do crescimento econômico no Brasil. Esse estágio da arte, a CEPAL tinha dificuldade, a Comissão Econômica para a América Latina tinha dificuldade de identificar na América Latina os seus impactos para além da economia, embora tivesse no seu corpo o Echevarria, na sociologia, mas não havia uma discussão. Na visão da CEPAL, todo esse arranjo poderia levar a um encaixe de peças que favorecesse a industrialização brasileira, industrialização argentina, industrialização latino-americana, e esse encaixe dinâmico projetava uma possibilidade de uma inserção dinâmica na economia mundial e uma maior geração de emprego e renda, né, sem grandes rupturas. Otávio Rodrigues, um economista uruguaio da maior importância, ele dizia que ele chegou a defender no seu livro Teoria do Subdesenvolvimento da CEPAL. Eu não vou entrar aqui na discussão da situação de subdesenvolvimento, mas ele coloca que todo esse pensamento que se forma a partir da CEPAL, ele era muito encaixado ao que se chamou de um pacto populista, de mudanças por cima a partir do Estado, e essa ideia de um encaixe mecânico, né? E aí tem uma clara menção à solidariedade do Durkheim. Todo esse encaixe mecânico é muito típico, é como se a CEPAL fosse entusiasta da industrialização brasileira da época do populismo. Só que, ao longo do tempo, enquanto mais a industrialização prosseguia, diferentemente do que se esperava, os problemas estruturais na América Latina, eles se agravaram alguns e se redefiniram, se recolocaram, se ressignificaram. Então, por exemplo, o problema da pobreza rural, o problema do desemprego estrutural nas cidades que se formavam, o problema da dependência externa dos capitais estrangeiros a despeito da recepção dos capitais estrangeiros, o problema da resistência interna de algumas classes sociais, inclusive das burguesias locais à industrialização, em que se destaca a resistência da burguesia paulista, por exemplo, aqui no caso brasileiro. Tudo isso colocava novas questões que a CEPAL tentou dar resposta, e as transformações, por exemplo, do pensamento do Raul Prebisch nos anos 50 e 60, e depois ao longo do seu final de vida, nos anos 70 e 80, mostram um pouco isso. Mas ficava uma questão que, de alguma maneira, a CEPAL via uma possibilidade muito clara desse encaixe de peças sendo organizado a partir de uma estratégia do Estado, em que o capital estrangeiro viesse aqui para cumprir uma função exclusiva de transferência de tecnologia
para os processos de industrialização. Evidentemente que as interpretações mais claras e cristalinas da CEPAL colocavam um papel muito grande do Estado sendo o mediador e o direcionador do capital estrangeiro, mas havia então um superestado planejador e um encaixe muito harmônico, colocando a industrialização latino-americana num patamar acelerado de aproximação e convergência aos padrões de concorrência internacional, embora isso não fosse dito explicitamente, estava um pouco subentendido. Isso não acontecia, e isso ia ficando claro, principalmente nos anos 60. No Brasil há todo um debate sobre a estagnação da industrialização, assim como na Argentina e no México. No Brasil, estranhamente, a visão conjuntural do final dos anos 60 e começo dos anos 70 venceu. Disse que o Brasil não teria uma tendência estrutural à estagnação, né? Mas essa é uma discussão para depois. Qual é a contribuição à discussão da dependência? A contribuição fundamental do debate da dependência é, em primeira instância, evidenciar que a categoria, por exemplo, a categoria de que a partir do Estado haveria um encaixe harmônico e que, sem sobressaltos, a heterogeneidade estrutural, a heterogeneidade social que marcava as economias latino-americanas, isso não iria acontecer naturalmente, primeiramente. E mais do que isso, o capital internacional não estava aqui para cumprir uma função e logo depois ser consumido no processo histórico. O Caio Prado Júnior, no seu livro História Econômica do Brasil, tem uma fala sobre a teoria, e nessa época ele usava a teoria mais canônica, vamos chamar de imperialismo. O imperialismo é um suicida que marcha para a sua consumação, como se os capitais estrangeiros fizessem o papel formador dinâmico principal e depois eles deixassem de ser necessários para essa dinâmica, fazendo uma alusão ao caso da Alemanha e dos Estados Unidos e, de novo, sugerindo essa aproximação. É no final dos anos 50 também que o Caio Prado Júnior, num livro menos conhecido, mas também de igual importância, Esboços dos Fundamentos da Teoria Econômica, ele faz um estudo sintético sobre a nova relação entre o capital internacional e as economias, em especial a economia brasileira, como se esse capital fosse um capital com capacidade de dominar a economia brasileira e não superar o status colonial, mas ressignificar esse status colonial, aprofundando os problemas, principalmente no fronte externo, mas não só. Vejam, quando surge a teoria da dependência, duas visões, as interpretações da dependência vão evitar. A primeira de que o planejamento econômico, por mais que fosse vital, ele era capaz de regular o capital estrangeiro e dar a dinâmica no processo de industrialização. A segunda de que o capital internacional, o capital estrangeiro, fosse ele o criador de uma dinâmica que estagnasse, sufocasse e não desse a capacidade de resposta aos problemas históricos colocados na América Latina. Então, ou o capital amoldável ou o capital sanguessuga. Essas duas teses a teoria da dependência vai se distanciar, e a principal ideia, que aí eu me refiro aqui ao trabalho do Faleto, do Enzo Faleto e do Fernando Henrique Cardoso, Dependência e Desenvolvimento na América Latina, há uma mudança de perspectiva, assim como há em Subdesenvolvimento e Revolução do Rui Mauro Marini, 1968, uma mudança de perspectiva nesse mesmo sentido. Eu vou pegar aqui do Enzo Faleto e do Fernando Henrique Cardoso, por mera facilidade didática, destacar qual o argumento de que a dependência ela é estrutural e a relação capital internacional, economias na América Latina, sociedades da América Latina, economia internacional e economia brasileira, não é nem uma relação que exija uma política estrito sensu e hierárquica de regulação, por exemplo, como tentou discutir o Getúlio Vargas no Brasil. Não é ela também uma relação sanguessuga, sufocadora, como também fez parecer
a crise do próprio Getúlio Vargas, sendo uma relação que não vai resolver de uma vez só os problemas da formação, mas é uma nova relação que se coloca a partir da empresa transnacional, do investimento direto estrangeiro, do pós-guerra. Que nova relação é? É uma relação, a teoria bem incorporada do Faledo e do Fernando Henrique Cardoso é a teoria da dependência estrutural. A estrutura econômica brasileira só existe pensada, articulada com o capital estrangeiro. E aí há, sim, nessa visão, o capital estrangeiro como um formador de uma economia brasileira, ainda que essa economia brasileira não resolvesse os problemas históricos de incorporação dos povos escravizados dos brancos pobres da colônia, não permitisse um enfrentamento ao latifúndio e não permitisse que o mercado interno fosse ele tão autônomo assim nas condições externas, inclusive projetando a discussão e dialogando com a discussão da CEPAL sobre a necessidade de uma nova inserção externa a partir das industrializações. Também dentro do marxismo, e muitas vezes o Fernando Henrique Cardoso é colocado, eu falei, claro, mas Fernando Henrique Cardoso, vamos colocar aqui o foco do livro, é colocado como um weberiano, que eu acho uma falta de entendimento. Na verdade, tem uma discussão, e o João coloca muito bem, há uma discussão dentro do marxismo que o Fernando Henrique Cardoso está propondo, é que, veja, quem já fez aqui Economia Política 2? Karl Marx, quem fez? Levanta a mão só para saber. Beleza. A discussão que o Fernando Henrique Cardoso está propondo é que a industrialização articulada ao capital internacional traz o mundo do império da mais-valia relativa. Isso é, numa jornada de trabalho dada, inclusive reduzida ao longo da história, uma capacidade de geração de mais valor cada vez mais ampliada pela tecnologia aportada pelo capital estrangeiro e pela empresa transnacional. Esse mundo da mais-valia relativa, esse é um mundo moderno, ele está condenado a engolir o mundo arcaico baseado na mais-valia absoluta. Isso de uma maneira muito caricata. No livro, o João Paulo vai explorar um pouco melhor os meandros e os detalhes dessa visão, mas há uma tendência ao predomínio da mais-valia relativa, da intensidade da jornada de trabalho, da geração de mais valor potencializada. O que significa dizer que, agora eu vou de novo, já ouviram o jogo do Pac-Man, Come no Atari antigo, no pinball antigo, sabem disso ou não? Já viram? Já? Estou vendo cabeças balançando. Cria-se o mito do capital moderno, Pac-Man, que engole a parte arcaica das economias latino-americanas, mas não de uma vez só, ao longo da história, e que vai dar a dinâmica a partir disso. Então a dependência é formadora porque ela cria a possibilidade do mundo da mais-valia relativa e das formas mais avançadas de capital se hegemonizarem e cria a possibilidade de uma economia brasileira dinâmica. Inclusive, a visão das ditaduras latino-americanas, em que a primeira é a brasileira, como elas favorecem essa articulação com a empresa transnacional, principalmente depois de assentarem as suas estratégias econômicas, o modelo econômico das ditaduras não era criticado de maneira frontal, e sim o modelo político. Aí sim pode ter uma visão mais parecida com alguns tons weberianos de separação entre economia e política. E isso é importante por quê? Porque a formação de várias gerações do pensamento heterodoxo sempre conversaram com esse tipo de visão. Articulação com a empresa transnacional, intensificação da introdução do progresso técnico, crítica ao modelo político da ditadura e uma crítica mais contida ao modelo econômico da ditadura. Não que ela não exista. Para dar aí só um exemplo, dois exemplos, a Escola de Campinas, a Unicamp, e a sua derivação ao FRJ nos seus primeiros momentos. Do outro lado,
o Fernando Henrique Cardoso, junto com o José Serra, nessa época, acadêmicos, estigmatizaram a visão do Rui Mauro Marini como se o Rui Mauro Marini diz que essa articulação, eu vou colocar aqui como eles colocaram a leitura do Rui Mauro Marini, né? E não o Rui Mauro, porque o João vai explorar um pouco mais o Rui Mauro. Como se o Rui Mauro Marini fosse a sua tese oposta, dizendo que essa dependência ela precisa de uma mais-valia que se assemelha mais à mais-valia absoluta. Na verdade, a tese de que a dependência exige uma superexploração do trabalho, nos termos do Marini, que significa dizer o seguinte: veja, as taxas de lucratividade, as taxas de rentabilidade que atraem o capital internacional, principalmente nos níveis mais elevados de acumulação em complexos, são viabilizadas por relações baseadas com uma taxa de exploração superior às taxas médias verificadas nos seus países de origem, proporcionadas por salários que não repõem o valor da força de trabalho, salários abaixo do valor da força de trabalho. Então é como se dissesse que os salários na América Latina teriam que ser necessariamente por uma questão do capital abaixo da reposição das condições mentais, culturais, objetivas, físicas dos trabalhadores. E esse debate foi se colocando. O que une as duas visões da dependência? A necessária articulação com o capital internacional e não há indelével, não há como reescrever a história sem essa articulação. Essa articulação completando o estágio mais complexo da industrialização brasileira. E esse debate, então, coloca duas tendências que aparecem até hoje na nossa academia, que é a heterodoxia dialogando fortemente nos seus campos mais evidentes, a partir do Fernando Henrique Cardoso, e um certo gueto acadêmico que se transforma no marxismo, e dentro do marxismo um outro gueto que se apropria e defende questões parecidas com a do Rui Mauro Marini. O que deixa de se discutir? Toda a temática problemática da formação nacional. Tá? Como eu coloquei aqui o livro do João Paulo, está prescrito. Prescreveu o debate sobre a formação econômica nacional. Agora estamos num outro nível de debate, que é discutir se a dependência ela é formadora, se a superexploração ela é necessária a partir de uma lógica do capital, e uma discussão sobre leituras do capital, uma discussão de teorias. Bom, esse é o contexto no qual o professor João Paulo Camargo vai introduzir a leitura dele sobre o debate e seus limites do debate. Se faltou alguma coisa, o João Paulo vai colocar. Se divergiu alguma coisa, o João Paulo vai colocar. Depois a gente volta para o debate. Obrigado. Boa noite. Muito obrigado pela fala, professor Fernando Henrique. Já me ajudou muito a limpar o terreno. E, na verdade, aqui eu vou privilegiar a discussão sobre a perspectiva do Rui Mauro Marini, porque ele traz um debate que no Fernando Henrique Cardoso nem se coloca, que é o problema da Revolução Brasileira. E que para a geração de vocês e para os tempos atuais é um debate que parece completamente esotérico, ultrapassado, fora de época, fora de propósito. Mas que no contexto pré-64 foi um debate fundamental que mobilizou todo o pensamento crítico brasileiro, todo o campo progressista, por assim dizer, do debate sobre o desenvolvimento econômico e a superação do subdesenvolvimento. Então eu vou entrar um pouco por esse caminho, pensando
colocando em termos muito gerais, de uma forma muito simplificada, mas para a gente ter um certo norte aqui. Revolução Brasileira pensada não como um modelo ou um projeto a prioristicamente definido que vai ser aplicado e implementado no Brasil, mas Revolução Brasileira como a mudança estrutural para resolver os dilemas históricos colocados na realidade brasileira. E a teoria da Revolução Brasileira como a elucidação, a investigação, os apontamentos do como se dá essa mudança. E no contexto de 1930 até 1964, e principalmente a partir da década de 50 do século passado, e de modo mais exacerbado na primeira metade da década de 60, esse debate ele emerge com muita força e associado aos movimentos, às lutas concretas que estavam se colocando na realidade brasileira. No contexto, por exemplo, da discussão das lutas pelas chamadas reformas de base, as reformas estruturais que iriam enfrentar todo aquele acúmulo de problemas históricos não resolvidos que o Fernando já apontou na fala dele, e às quais eu vou voltar um pouco. De modo que, nesse período 30-64, foi o momento em que o Brasil avançou no processo de industrialização. E quando a gente pensa a partir das condições muito difíceis, adversas, a partir das quais o Brasil avançou nesse caminho, pareceu uma realização realmente notável. O avanço da substituição de importações e, durante o plano de metas do JK, até mesmo essa internalização de setores pesados da indústria. O Brasil replicando, introduzindo setores típicos da segunda Revolução Industrial. De modo que parecia que o Brasil estava avançando rapidamente nesse processo de industrialização e de consolidação, de conclusão de um longo processo de formação nacional. E não à toa, o JK, Plano de Metas, tinha aquele lema, né, dos 50 anos em 5. E nesse contexto, a discussão sobre desenvolvimento econômico, e particularmente o desenvolvimento brasileiro, ela esteve sempre muito próxima e muito associada à discussão do enfrentamento dos problemas estruturais. Condicionava desenvolvimento a superar os nossos problemas estruturais, enfrentar todo aquele legado resultante da nossa formação e constituição enquanto colônia e enquanto sociedade articulada, organizada, com base no regime de escravidão. O pensamento crítico brasileiro se organizou em torno a essa problemática, que é a problemática da formação nacional. Como construir uma nação efetivamente autônoma e com uma maior igualdade social, com maior democracia, a partir de um contexto histórico e uma herança estrutural profundamente adversa, que é essa deixada pela colônia e pelo escravismo, e pela articulação com o imperialismo na transição do século XIX para o século XX. E nesse momento, principalmente como JK, veio um breve otimismo quanto às possibilidades do Brasil estar avançando rapidamente e se aproximando do desfecho dessa formação nacional. O JK parecia ter dado um salto fenomenal na indústria, parecia ter consolidado um regime mais democrático e, com isso, havia certas leituras que foram se reforçando nesse momento que aproximavam essa trajetória histórica do Brasil de 30 a 64
com a trajetória da formação da constituição do capitalismo, especificamente das revoluções burguesas dos países centrais do sistema. E dentro do campo progressista que discutia desenvolvimento, discutia formação, discutia a necessidade das mudanças estruturais e da Revolução Brasileira, havia denominadores comuns em torno dessa ideia de que era possível constituir um capitalismo em bases nacionais no Brasil, constituir um desenvolvimento capitalista nacional, combinar capitalismo com democracia, soberania e bem-estar social. E uma das perspectivas, para ficar no campo que o Marini vai debater mais, que é esse campo chamado do marxismo, era a perspectiva do Partido Comunista Brasileiro, que na época tinha uma influência importante nesse debate, nessa temática. E a interpretação do Partido Comunista, ela era uma derivação de uma linha mais geral oriunda da União Soviética, das definições da Internacional Comunista para o que seria a revolução nos países da periferia do capitalismo. E a ideia de que, pelas afinidades que parecia que estávamos tendo, avançar a industrialização, avançar a formação de um empresariado de base nacional, avançar um processo de urbanização, um processo de diferenciação, formação de classes sociais, o acirramento das disputas políticas, dos conflitos políticos, as lutas pela democracia, pela democratização, por um desenvolvimento nacional, enfim. Parecia que nos aproximávamos de um padrão de revolução burguesa. O que isso significa? Essa perspectiva do Partido Comunista olhava para a nossa realidade e via nela o problema do atraso, o problema do subdesenvolvimento, das desigualdades, das formas extorsivas de exploração, que pareciam se concentrar, sobretudo no campo, viam como a existência de resquícios feudais, de restos feudais na sociedade brasileira. A partir de uma leitura que nos enquadrava num esquema de etapas históricas do desenvolvimento, que é uma leitura totalmente equivocada, distorcida do Marx e de Engels, mas foi feita, sobretudo, no contexto do stalinismo, de que era necessário, antes de avançar nas lutas para o socialismo, superar o pré-capitalismo de caráter feudal e consolidar, desenvolver o capitalismo, as forças produtivas, as relações de produção, fortalecer o proletariado como condição prévia a avançar nas lutas socialistas. E a leitura dos comunistas no Brasil, nesse contexto pré-64, ela girou em torno dessa ideia de que era preciso, antes, enfrentar esse atraso, que seria de caráter feudal, ou semi-feudal, incluindo uma única, digamos, novidade nesse esquema histórico, que era a nossa posição de subordinação dentro da era do imperialismo. Então, via-se o latifúndio como um representante desses anacronismos feudais ou semi-feudais, e o latifúndio articulado também à dominação externa do imperialismo. Para superar isso, era necessário avançar numa revolução de caráter democrático nacional, uma revolução burguesa, que enfrentasse latifúndio, imperialismo,
removesse esses obstáculos estruturais e permitisse avançar na constituição de um capitalismo nacional. E essa perspectiva estava embasada na ideia da existência de uma burguesia nacional, uma burguesia progressista, a qual os trabalhadores da cidade e do campo deveriam se aliar como condição para avançar na construção do capitalismo no Brasil, acumular força, ganhar força para depois lutar pelo socialismo. O problema é que essa interpretação ela é totalmente esquemática. Deriva-se uma trajetória histórica de desenvolvimento com base numa leitura do que foi a formação do capitalismo e a formação dos Estados nacionais nos países do centro, e se transplanta com algumas adaptações, alguns encaixes à realidade brasileira. E o problema é que o cerne da questão se colocava em discutir qual era o caráter da revolução, como se do descobrir o caráter é uma revolução burguesa, é uma revolução socialista, como se do caráter viesse pronto e acabado já um programa mais ou menos definido do que seria a Revolução Brasileira. E é um problema muito sério, porque a nossa realidade histórica, a nossa formação, ela não tem nada em comum do ponto de vista estrutural das suas raízes com o que foi a formação do capitalismo e a realidade que os clássicos do marxismo estavam abordando. Não é do subdesenvolvimento, que não é da formação de origem colonial escravista, que não é dessa periferia latino-americana. E outras interpretações no campo do nacional-desenvolvimentismo, do nacionalismo de esquerda, tinham afinidades, aproximações com essa ideia de que vamos constituir um capitalismo nacional, um desenvolvimento capitalista nacional, e seria assim o avanço da Revolução Brasileira. O problema é que, como o Fernando também já destacou, depois do plano de metas e da euforia desse clímax do nacional-desenvolvimentismo, que na prática, por conta da abertura às empresas transnacionais, já na raiz comprometia esse caráter nacional, o problema é que depois do JK veio um acúmulo de frustrações. As esperanças e expectativas de que o avanço da industrialização permitiria enfrentar, superar os principais problemas do subdesenvolvimento e das estruturas e relações formadas a partir da colônia, do escravismo e da subordinação ao imperialismo, não foram resolvidos. Se agravaram e desembocaram numa crise no começo dos anos 60, que não foi uma crise apenas econômica, mas um momento crítico e decisivo do próprio movimento de formação do Brasil contemporâneo. E essa crise teve uma série de uma instabilidade política muito exacerbada, todo o contexto envolvendo o governo João Goulart, mas foi um momento em que também vieram à tona as lutas pelas reformas de base, que questionavam justamente os limites dessa industrialização e os limites do tipo de desenvolvimento que veio se afirmando, especialmente a partir do JK, e o não enfrentamento histórico dos nossos problemas, que é um acúmulo que, digamos, já é genético, tem já no próprio movimento do que foi a nossa emancipação política em relação a Portugal. Então, a exacerbação dos problemas
desemprego estrutural, desaceleração do crescimento, baixo crescimento, os vários problemas resultantes da participação do capital internacional no mercado interno, o peso político desse capital estrangeiro a partir do momento em que ele se internaliza, essa internalização das estruturas da dependência com o ingresso das transnacionais nos setores mais estratégicos da industrialização brasileira. Foram colocando as lutas por enfrentar os problemas estruturais, enfrentar a questão agrária, fazer a reforma agrária, fazer a reforma urbana, enfrentar a questão do capital estrangeiro, enfrentar o imperialismo, enfrentar o problema da democratização, avançar na democratização não só formal, mas das próprias estruturas do Estado e do poder político no Brasil. E essa reforma, ou essa luta por avançar nesse caráter nacional e popular do desenvolvimento que fosse benéfico para o conjunto, que permitisse constituir essa nação soberana, democrática, com maior igualdade social, foi entrando em choque com um outro projeto, que era o projeto de um capitalismo associado, de um desenvolvimento associado, que apostava nessa via de identificar o desenvolvimento não com o enfrentamento dos problemas históricos, mas com replicar e reproduzir o padrão dos países mais avançados do ponto de vista capitalista. Especificamente, reproduzir padrões de consumo modernizados, os bens de consumo duráveis típicos daquele momento do avanço do American Way of Life. E um projeto que era profundamente antidemocrático. Não vislumbrava nenhuma possibilidade de mexer nas estruturas que mudassem a relação de forças das classes sociais no Brasil. E, para não me alongar muito, esse contexto das lutas pelas reformas, a radicalização política, a exacerbação dos conflitos e tensões que vão se colocando nessa disputa de projetos, um projeto nacional de maior conteúdo popular e democrático, de outro lado, um projeto antissocial, antidemocrático, modernizante no sentido de replicar um estilo de vida dos países do centro, mas que beneficiava, na prática, a muitos poucos no conjunto da sociedade brasileira. Essas lutas foram colocando em evidência os limites daquele projeto nacional que se apostava, que se constituía a partir de alguma forma de revolução burguesa de caráter democrático e nacional e com algum papel de uma burguesia nacional ou progressista. E veio o golpe de 64, que na leitura do Florestan Fernandes, que foi o maior sociólogo brasileiro, 64 não foi um mero golpe, foi um momento, um marco histórico decisivo em que a burguesia brasileira optou pelo capitalismo dependente e abandonou qualquer tipo de veleidades, qualquer tipo de mínimo compromisso, mesmo que superficial, com as reformas estruturais, com a democracia de fato, com a soberania nacional de fato. E avançou por essa associação com o capital internacional. E derrotou, liquidou as lutas pelas reformas estruturais. É nesse contexto que vem a contribuição de
autores como o Rui Mauro Marini, para ficar nesse campo que eu quero destacar. O Rui Mauro Marini veio na esteira da formação de uma chamada nova esquerda, tanto no Brasil quanto na América Latina, que procurava fazer a crítica daquela perspectiva dos partidos comunistas alinhados com a União Soviética e que ditavam para a periferia um padrão de revolução burguesa, democrático nacional, anti-feudal, anti-imperialista, como etapa prévia à luta pelo socialismo. O Marini, então, parte de uma leitura que o Brasil não tinha mais e não teve nunca qualquer forma de feudalismo, qualquer forma de resquícios feudais. O Brasil, pelo fato de ter avançado muito no processo da industrialização, pela forma como o Brasil teria se articulado no século XIX na divisão internacional do trabalho, através da montagem de uma economia exportadora. O Brasil já seria plenamente capitalista. E o que o Partido Comunista via como um atraso resultante de formas feudais era, na verdade, essa forma específica da exploração capitalista num país periférico, numa economia dependente, que é a superexploração. Da forma como o Fernando também já antecipou. A superexploração como uma necessidade estrutural para as burguesias dependentes sobreviverem num contexto de dependência nas suas relações com o capital estrangeiro, nas suas relações comerciais, financeiras com o sistema capitalista mundial, no qual essas burguesias débeis, elas sofreriam perdas de valor, de mais-valia, e precisavam internamente compensar com formas mais extorsivas de exploração que remuneravam o trabalho abaixo do seu valor. E isso seria a base para explicar as profundas desigualdades sociais, a extrema concentração da renda, as formas mais opressivas de dominação de classe que se manifestariam na periferia latino-americana e especificamente no Brasil, que estamos aqui discutindo. Marini vem então nessa esteira, influenciado também pela Revolução Cubana, pelo movimento da guerrilha, pela afirmação do caráter socialista da Revolução de Cuba, que colocavam em xeque aquele modelo que os partidos comunistas oficiais, digamos assim, no seu alinhamento com a postura da União Soviética, tentavam implementar como uma linha política diretriz para as lutas no Brasil. E o Marini, então, vem com essa noção. O Brasil já é uma economia especificamente capitalista. Mas é um capitalismo sui generis, porque ele reproduz e precisa dessas formas de superexploração da força de trabalho. Uma superexploração estrutural e funcional para a sobrevivência desse capitalismo dependente e das suas burguesias dependentes. Daqui a pouco eu vou falar um pouco melhor sobre os limites, da discussão do Marini, mas só para apontar um pouco mais, porque o Rui Mauro Marini, ele é, infelizmente, muito pouco conhecido, e em parte por conta da deturpação que Fernando Henrique Cardoso, junto com José Serra, promoveram a obra do Marini através do artigo que eles escreveram, sobre a dialética, uma resposta à dialética da dependência do Marini. O Marini, ele tinha a perspectiva política de compromisso de
vida com a luta pelo socialismo, com a luta para resolver os problemas efetivos das classes trabalhadoras no Brasil, na América Latina, nos excluídos, nos condenados do sistema, que não se integravam nesse capitalismo, na visão dele, baseado na superexploração. Então, do ponto de vista da posição política, eu fico do lado do Marini. O problema é como ele constrói essa suposta particularidade da dependência no Brasil e como que ele vai construir a necessidade da revolução proletária, da revolução socialista. O Marini, pelo menos, ele vem dessa perspectiva em que coloca a discussão da Revolução Brasileira, coloca a discussão da Revolução Latino-Americana, coloca a discussão da necessidade de construir uma teoria da Revolução Brasileira para entendermos, orientarmos, constituirmos o processo da Revolução e de apontar para os limites do capitalismo para resolver os dilemas históricos da América Latina e do Brasil. Mas o Marini ele vai fazer essa construção e colocar a necessidade do socialismo, já a Revolução Socialista agora, a partir de uma via que na prática não supera o que ele mesmo veio a criticar na perspectiva do Partido Comunista. O Marini, na verdade, ele recai numa forma também de um etapismo. Ele avança uma casa, por assim dizer. O Partido Comunista colocava que não, o Brasil tem uma série de atrasos que indicam que não estamos ainda prontos para lutar pelo socialismo. Temos que enfrentar esse feudalismo, constituir, avançar no capitalismo como uma etapa necessária e prévia à Revolução Proletária. O Marini diz que não, já somos capitalistas, já é uma economia capitalista, ainda que com particularidades. E, portanto, sendo já uma economia capitalista, coloca-se como no horizonte imediato a Revolução Socialista, avançar para o socialismo. E ele vem nessa perspectiva justamente pelas aproximações formais com os rumos recentes naquela época, contexto dos anos 60 e depois dos anos 70, em que o Brasil vinha avançando do ponto de vista dos setores industriais e do ponto de vista estritamente da acumulação do capital. A industrialização chegando aos setores pesados. O Brasil constituindo aparentemente as estruturas mais fundamentais da Revolução Industrial e, portanto, da internalização do modo de produção capitalista. Ainda que nunca completando